Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24. Na verdade, aí tá as duas, mas eu só vou ler eu vou ler tudo, né, os dois textos, mas nós vamos falar só dessa primeira oração. 24, versículo 12. Diz assim, amados, eu estou na King James. Então orou, Eliezer, né? Então orou. Deixa eu ler aqui antes pra gente. Versículo 10. Em seguida, o velho servo preparou 10 camelos de Abraão e uma porção generosa de presentes, e partiu para Arã-Naarim, a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor havia habitado. 11. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Yahvé, Deus de meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra a tua benevolência para com o meu senhor Abraão. 13. Eis que estou junto à fonte e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba, e que responder, bebe, e também a teus camelos darei a beber. Essa será a que designastes para o teu servo Isaque, e assim entenderei que mostraste sua bênção para o meu Senhor. Você pode dizer amém? Então, bora lá. Próximo. Próximo. Essa aí, se você quiser estar com a Bíblia, se você está com a sua Bíblia digital aí, ou que você consegue destacar, ou está com a Bíblia de papel, circula o versículo 12, essa frase: dá-me neste dia êxito e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Essa é a primeira oração, na verdade, parte da primeira oração que o Eliezer faz. Repete comigo, repete depois de mim, gente. Me dá neste dia êxito e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Próximo. Gente, a primeira lição que eu tenho nessa frase é buscar a vontade de Deus. Repete comigo e fala assim: buscar a vontade de Deus. Só quem está dormindo e morto fala buscar. Fala comigo todo mundo: buscar a vontade de Deus. Amados, primeira lição para mim e para você nessa noite do dia 11 de março. Eu e você precisamos buscar a vontade de Deus. Olha, pelo menos uma pessoa está animada para a vontade de Deus. Por quê, gente? A vontade de Deus não é a minha vontade, a sua vontade. O que eu perguntei para vocês no começo, antes de eu começar? Aonde você queria estar? Onde você queria estar agora? Eu poderia estar no meu sofá, tomando um banho, assistindo um jogo, assistindo um dorama, assistindo a série. Eu poderia estar em qualquer lugar. A sua vontade não é estar aqui. Talvez mesmo aqui agora, a tua vontade não era estar me ouvindo. Então, quando eu falo assim, buscar a vontade de Deus, amados, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa agradável para a nossa carne. Eu tenho que estar ciente que quando eu descortino esse mundo de vontade de Deus, quando eu mergulho nele, quando eu desejo ele, eu tenho que estar pronto para ser confrontado. Eu tenho que estar pronto para ser corrigido. Porque a vontade de Deus não é você deitar num puff, não ter um travesseiro de pena de ganso, comendo picanha, numa rede preguiçosa. 99% das vezes a vontade de Deus nos incomoda, porque ela nos faz sair do lugar de letargia. Vou falar de novo desse filme. É importante que eu gosto muito de filme.
Percy Jackson tem um filme, eu não sei agora qual são milhares, né? Mas tem um filme do Percy que ele tá, eu não sei se é o Ladrão de Raios. É um dos primeiros, que a turma dele vai procurar, eu não sei, vai procurar o raio, é o primeiro, né? E vai procurar, e eles vão para um lugar, eu já falei sobre isso aqui no culto Tochas mesmo. E eles vão para um lugar que é um cassino. Quem já assistiu o Percy sabe. Então ele vai para um lugar que é como se fossem vários jogos. Então ele chega nesse lugar, e aí vem as garçonetes lá e começa a dar umas bolinhas para eles comerem. Quando eles comem, eles começam a ter um monte, é como se fosse um monte de alucinação. Agradável, muito legal, muito bom, e eles não querem mais sair dali. Porque é exatamente isso que o diabo faz. Gente, o seu sofá não foi o diabo que fez, foi uma pessoa que alguém idealizou, alguém projetou o sofá para você sentar. Se o seu sofá é igual ao meu, ele tem braço, ele te agarra, ele te aconchega e você não quer levantar dele. Não é do diabo. A sua TV não é do diabo, ela é sua, você comprou com o seu dinheiro, certo? Só que se nós não tivermos sabedoria e discernimento, nós vamos ser igual o Percy Jackson, envoltos nessas coisas, achando que aquilo ali é a nossa vida. O seu sofá não é a sua vida. O seu banho quentinho não é a sua vida. A sua cama gostosa, o seu travesseiro, dormir de conchinha não é a sua vida. O seu emprego, a sua escola, o que você gosta de fazer, o seu jogo de futebol, isso não é a sua vida. Faz parte, é presente de Deus para nós, mas não é a nossa vida. Então, nós temos que estar atentos, e eu entendo que hoje estar aqui é para mim, pelo menos, um despertar, um acordar, alguém me puxando desse lugar onde o Percy Jackson estava. Eu não vou falar luxúria, mas de distração. Que você acha que, aí qual é a desculpa? Eu estou relaxando. Pelo menos é essa frase que eu falo, não é, Mel? Eu estou descansando, é meu momento de descanso. Tá errado, pastora? Não, não tá. Depende da dosagem que você usa esse descanso. Da dosagem que você usa para você se distrair. Amém, amados? Então, buscar a vontade de Deus em todas. Repete, fala assim: eu preciso buscar a vontade de Deus em todas as áreas. Thiago, você não repetiu, quero que você fale sozinho agora. Fala. Muito bem. Não, você nem abriu a boca, que eu nem ouvi, foi de pensamento. Eu não tenho um nível ainda de ler os pensamentos, então. Gente, repete, vamos de novo, inclusive eu. Nós vamos fazer assim: eu preciso buscar a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu preciso buscar a vontade de Deus na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Amém. Amados, é só na minha família? É só no meu emprego? É só na minha, sei lá, é todas. Agora, eu vou fazer só dar alguns exemplos, e você vai pensar aí, se essa área que eu disser, o que você está vivendo, você responde honestamente para você. Se você conhecedor da palavra, pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Mas você sabe o que é moral, sabe o que é certo e o que é errado, certo? Você vai responder para você honestamente se isso é a vontade de Deus para você. Então a sua vida espiritual, o que você está vivendo hoje, o lugar que você está hoje, de oração, de jejum, de comprometimento em buscar Deus, é isso que Deus quer para você? É exatamente isso que Deus planejou para você? Não precisa responder para mim, é para você. A sua vida financeira, em lealdade com o Senhor, em todas as questões, é isso que Deus quer para você? Conforme a palavra de Deus? A forma que você trata as pessoas ao seu redor, a sua esposa, seu filho, seu marido, seu cunhado, as pessoas que trabalham com você, é assim que Deus tem ou pensa que você deveria fazer conforme a palavra dele? É a vontade dele que você haja dessa forma com as pessoas? A forma que você come, o que você come, como você come, o quanto você come, conforme a palavra de Deus,
É dessa forma, é isso que Deus quer que você coma? Tá de acordo com a vontade de Deus? Não estou dizendo, amados, não estou falando para você viver como é o Velho Testamento, ou como Pedro, né, quando Deus falou para Pedro que não podia comer. Não é sobre o que comer, mas é como, quando, de que jeito. Não se atentando para o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Enchendo o seu corpo de gordura, de fritura, que vai entupir as artérias, depois você vai orar para Deus te abençoar e te curar, mas você procurou a doença. É a vontade de Deus? Tomar um monte de refrigerante cheio de açúcar? Destruir o templo que Ele deu para você? É a vontade de Deus os projetos que estão em andamentos na sua vida? Eu não vou falar, hoje eu não vou falar, mas agora no começo do culto, o Senhor me deu uma visão. E eu vi uma pessoa, um rapaz, um homem, chegando na igreja com um carro azul. Depois eu vou falar para essa pessoa que eu vi. E assim, eu estava olhando e Deus mostrou a pessoa chegando com um carro azul. Falei, meu Deus, porque Deus vai, uma pessoa aqui, Deus vai te prosperar muito. É um homem. Enfim, a sua vida, de uma forma geral, de 0 a 100, não 100 é muita coisa, né? De 0 a 10, se o Senhor chegasse para você e perguntasse assim, avalie a sua vida conforme a minha vontade. Para os casados, a sua vida sexual. Para os solteiros também, em termos de pecado. De uma forma geral, qual era a nota que você se autoavalia? Não é o seu cônjuge avaliando você, nem a sua irmã, o seu cunhado, o seu primo, é você. Amados, eu entendo que nenhum de nós estamos nem perto dos 100. Acho que nem perto dos 80. Talvez nem perto dos 70. Talvez nem dos 50. Porque se tiver muito, o Senhor vai te arrebatar, vai te levar embora, porque não tem nada para fazer na tua vida mais. É para você pensar. Próximo. E aí, vamos lá. Gênesis 24:12. Deus revela o quanto Ele deseja nos direcionar em todas as nossas decisões. Amados, é do interesse de Deus direcionar você. É provado pela ciência que você, vamos supor, todos os dias você escova os dentes, certo? Pelo menos, no mínimo 2 vezes. Tem que ser 4, mas pelo menos 2. Quando você vai escovar os dentes, normalmente você usa uma mão. No meu caso, eu sou destra, eu uso sempre a mão direita para escovar os meus dentes. Então, a ciência diz que quando você faz muito uma coisa de um movimento só, você vai pegar o ônibus, você vai para a estação, você vai fazer... É importante, eventualmente, você mudar a rota. Então, você vai por essa rua, você vira na rua de cá. Você vai por essa, você vira na outra. Você escova com a mão experimenta começar a escovar os dentes com a mão esquerda. Fazer coisas de outras maneiras, para que você estimule o seu cérebro. Amém? É importante isso. E, inclusive, sobre isso, quando você acorda de manhã, nas mínimas decisões, você tem que participar, Deus, delas. Amados, da roupa que você... Eu aprendi com o pastor Marcos quando eu era adolescente. Uma vez eu estava ministrando para os solteiros na igreja. E ele falou assim que para nós meninas, né, na época, eu me recordo, eram muitas, era eu, a Conceição, a Sheila, que hoje são pastoras também. Muitas, Gislene, Fofa, enfim, todo o pessoal da minha época. Que nós tínhamos que nos vestir, olhar para o espelho e perguntar para o espelho se o que eu estava vestindo envergonhava ou glorificava a Deus. Amados, quando eu era adolescente, como todas, eu já quis usar roupa curta. Mas pergunta para mim se eu conseguia usar roupa curta. Porque mesmo que eu não tinha um espelho na minha frente, eu tinha o Espírito Santo, assim...
tinha pai e mãe para me controlar ou falar que eu tinha que vestir ou não. Mas eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Então, nunca. Blusa com peito de fora, curta. Nunca. Porque eu aprendi com o meu pastor que o meu espelho ia falar para mim o que eu precisava vestir. É uma coisa boba. Mas que te ajuda a arrumar bons empregos ou empregos ruins. Onde o patrão só quer você por causa do seu corpo, por causa das meninas. E hoje, ainda vou até mais, se é uma patroa, uma mulher, vendo como você veste, homem, também te ajuda. Você vai lá meio, né, com a calça mais apertadinha. Isso também hoje não é nem só para mulher com relação ao homem. Homem também com relação à mulher. Então são coisas pequenas que eu preciso participar, Deus, da minha vida. Às vezes você fala assim, eu queria tanto comer um hambúrguer hoje. Aí tá o Espírito Santo fala assim, você quer comer mesmo? Você precisa comer? Aí você fica assim, lá. Aí tô com vontade, você ignora a voz. E você come. Tô dando um exemplo da Mel, porque eu posso falar, é minha filha, enfim, depois a gente acerta em casa. Ela fica brava comigo, mas tá tudo certo. Mas eu sei que tenho certeza, amados, que existe essa voz, de você sabe o que você tem que fazer. E o Senhor fala com você. E você ignora a voz. Manda uma mensagem para Maiara hoje, Gláucia. Manda uma oração. E aí você está fazendo alguma coisa na hora. Depois eu mando, Senhor. A voz se cala. Amados, o Espírito Santo não vai insistir com você. É uma vez. Se você não para, porque não existe nada mais importante do que ouvir Deus. Eu ouvi esses dias, estava ouvindo no rádio. Eu não sei se é Índia, é algum lugar aí, algum lugar desses países menores aí. Acho que não é Índia, não. O ministro desse país... Ah, não, é da Coreia, o Yong-Soo, que faleceu, o Paul Yong-Soo. O ministro da Coreia ligou e queria conversar com o Paul Yong-Soo. O secretário dele atendeu o telefone, né, porque era o ministro da Coreia, que queria conversar, precisava de conversar, não sei se o me falou. E aí o secretário falou assim, ele não pode te atender agora. Aí a pessoa do outro lado deu a carteirada, né, mas é o ministro da Coreia que quer conversar com ele. Eu sinto muito, eu sei quem o senhor é, mas infelizmente ele não está disponível agora, ele está em uma reunião, e ele não pode te atender. A pessoa ficou muito brava, desligou, não sei se foi diretamente o ministro, foi o secretário. Passou, e aí depois, né, ele atendeu, chamou lá, acho que foi pessoalmente mesmo, não sei como foi a história. Eu sei que em outro momento ele atendeu esse ministro por telefone, e aí o ministro falou para ele assim, eu quis falar com você e você me ignorou, você rejeitou, você não quis falar comigo. E aí o Yong-Soo falou para ele assim, porque com quem eu estava conversando era muito mais importante que você. Eu estava conversando com Deus. E Ele é muito, muito, muito mais importante do que você. É sobre oração isso. E às vezes nós estamos orando, nós paramos a nossa oração, porque você está ouvindo música no seu celular e você não deixou no mudo as mensagens, as notificações, e popou uma notificação para você, você para a sua oração para você ver o seu celular. É sobre prioridade. É sobre nós querermos a vontade de Deus em tudo na nossa vida. Exatamente tudo. Desde a cor que eu vou pintar o meu cabelo, como eu vou pintar, o que eu vou fazer no meu cabelo, tudo participar do Senhor da minha vida. Como que eu busco, como eu participo Deus? Pastora, como que eu, de uma forma bem prática, como que eu participo Deus das minhas decisões? Como eu peço para Ele me ajudar? Primeira coisa, buscá-lo de todo o coração. Gente, pastora, como que eu busco Deus de todo o coração? Você está perguntando isso para você, está perguntando para mim aí na sua mente, amados, você sabe como você faz. Porque quando você quer um tênis, você faz de tudo para você conseguir esse tênis. Quando você quer uma roupa diferente, você faz de tudo, economiza, aperta, procura promoção. Você quer comprar algo novo, você começa a procurar na internet, vai em vários sites, compara várias coisas. Isso é buscar de todo o coração.
É você colocar foco naquilo que você quer. Isso é buscar Deus de todo o coração. Você busca Deus com foco. E eu entendo, amados, que a igreja no Brasil hoje, eu não vou falar que a igreja no Brasil hoje, acho que de uma forma geral, não tem buscado Deus de todo o coração. Nós não temos buscado Deus de todo o coração. Por tanta distração. E aí eu volto, não é do diabo. Deus deu sabedoria para o homem criar tudo o que existe hoje. Só que nós não sabemos as medidas disso. Estamos nos destruindo e nos afastando de Deus. Não é pecado. Começa a virar pecado. Não é pecado, começa a virar. Porque eu começo a tirar Deus do lugar dele e começo a colocar essas coisas no lugar de Deus. E a gente acha que é normal. Eu me dedicar para o meu emprego é normal. Eu estudar tanto, é normal. Eu queria minha casa tão limpa, é normal. Você entende? Que não é, o ato em si não é pecado, mas como ele é feito começa a virar. Porque isso começa a tirar o meu foco do Senhor. Então eu preciso buscar Deus de todo o coração. Tá claro sobre como buscar Deus de todo o coração? Você se empenhar, colocar todas as suas estratégias para aquilo. Se ficar na sala você não consegue orar, vai para o teu quarto. Se no teu quarto você não consegue orar, vai para o teu banheiro, vai para algum lugar que as pessoas não vão te atrapalhar. Se dedique àquilo, separe um tempo para aquilo, deseje, anseie, como você quer tanto algo que você, quando quer, é dessa forma que o Senhor quer que nós o busquemos, de todo o coração. E desejar a vontade dele acima da nossa, é difícil. Próximo, Cauã. 4 aspectos da vontade de Deus. Nós encontramos a vontade de Deus. Pastora, como que eu consigo, como eu vivo a vontade de Deus? Buscar de todo o coração e querer essa vontade acima da minha. Mas como isso acontece? Primeiro eu preciso ler a Bíblia. Amados, se você não lê a Bíblia, eu sinto muito, é a primeira coisa da vida. E aí o pastor, nós estávamos sábado lá no negócio do diaconato, e o pastor, o nacional lá, como ele chama? Pastor, como ele chama? Roque? Ele falou assim, a desculpa das pessoas é assim, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu vou ler de qualquer jeito? E aí ele falou assim, é melhor ler a Bíblia de qualquer jeito do que não ler de jeito nenhum. É melhor você ler e você não entender do que você simplesmente não ler. De alguma maneira, em algum momento, o Senhor vai falar com você. Amém, amados? Isaías 58:11. Vamos lá, põe aí para mim, Cauã. Mais rápido que eu abri aqui. Ou não? Yahvé será o teu guia continuamente, te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante cujas águas nunca se acabam, nunca se esgotam. Primeira parte, o Senhor será o teu guia continuamente, todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Tô dormindo, Deus está comigo, tô tomando banho, Deus está comigo. Eu já ouvi pessoas assim, eu não posso orar que estou no banheiro tomando banho lá pelado. Como vou orar para Deus? Meu Deus eterno, como que pensa que eu não posso falar com Deus tomando banho pelado? Aí eu vesti roupa para falar com Deus tomando banho. Se o Senhor nos criou de frente, Deus conhece tudo de você, todos os fios, todos os lugares possíveis que você imagina, o Senhor conhece. E aí eu quero contar um outro depoimento de quando eu fazia ITQ. De uma aluna, eu já falei sobre isso aqui na igreja, ela estava quase, o marido dela, eles eram obreiros da igreja quadrangular, lá da zona oeste. Obreiros da igreja, pastores auxiliares. E ela estava quase se separando do marido, porque ela não suportava chegar, começava a escurecer, ela chegava em casa do trabalho, demoraria um pouquinho, o marido ia chegar, e à noite ele ia querer namorar com ela, e ela não suportava ter relação íntima com o marido dela. E um dia da aula do ITQ, ela tendo aula, a pastora ministrou sobre cura, e o Senhor falou para ela assim, você não me chama para participar da sua cama com o seu marido. Eu falei, Senhor, o Senhor é santo, eu não posso te convidar para o meu quarto, para a minha intimidade. E é por isso que o teu casamento está do jeito que está. Então ela disse que ela chegou lá, ela se ajoelhou quando ela chegou do serviço, ajoelhou no quarto dela.
Aí ela tomou banho, ela falou, Senhor, por favor, entra nesse quarto comigo, porque eu não aguento ficar nesse quarto com ele. E aí ela orou, e, né, ele chega lá e ele vem todo feliz, animado. E aí, a hora que ela orou, ela falou assim que naquele dia, naquela noite, a mente dela teve um start na mente dela. E ela falou assim que, de tantos, era mais de 20 anos de casado, foi a primeira vez que eles tiveram intimidade, que foi maravilhoso. E ela falou que ela, né, o êxtase, o ápice lá da felicidade dela. 20 anos perdidos, porque ela não convidava o Senhor para a intimidade dela. Estou dizendo isso, amados, porque nós temos que quebrar tabus na nossa vida. Deus é santo em todas as áreas da nossa vida. Todas. O que suja é o diabo. Então, se está na sua cabeça em alguma coisa assim que é suja, aí a pessoa falando besteira, o diabo está nessa área que você está pensando. Porque todas as áreas foi o Senhor quem criou. É dele, não é de Satanás. Amém, amados? A vontade de Deus nunca para. O mesmo versículo que eu acabei de ler. Então, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que entender que ela é permanente, contínua. A vontade de Deus, ela é específica. Isaías 31. Afastai-vos do caminho. 11 ou 1? É 1. Ai dos filhos teimosos e rebeldes, oráculo de Yahvé, que executam planos que não são meus. Celebraram pactos e alianças sem a minha aprovação, e tudo o que fazem é ajuntar pecado sobre pecado. Ai. Fazer planos que não são do Senhor, celebrar pactos e alianças sem a aprovação dele. E aí nós vamos juntando pecado sobre pecado. Volta lá, Cauã. Ali no versículo 30, Deus está falando bem especificamente sobre os nossos planos. Fazer coisas sem aprovação de Deus. E a última parte da vontade de Deus para nós é que a vontade de Deus, ela é produtiva. Romanos 12, versículo 2, no finalzinho do versículo fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela produz frutos para nós. Amém? Acabou meu tempo. Próximo, rapidinho. E aí, não é esse. A segunda lição. Pedir direção específica. Foi o que Eliezer fez. Amados, quando Eliezer faz aquela oração, ele fala para Deus assim, olha, eu vou lá no horário certo, específico. E ele determinou alguns pontos. Vai vir as mulheres, eu vou trazer os camelos, eu vou colocar os camelos aqui ajoelhado, que nós lemos, e eu vou pedir água para mim. Aquela que oferecer para mim e oferecer para os camelos, eu sei que essa será a esposa do meu patrão, do meu servo. Nós precisamos ser específicos com Deus. Quando você pede para Deus um emprego, Senhor, me dá um emprego em nome de Jesus. Você pediu um emprego. Pode ser de faxineiro, pode ser de ajudante geral. Não que seja menos digno. Mas você vai suar bastante para ganhar um salário mínimo. E como eu aprendi com a pastora Nivalda, quanto mais você estuda, mais você ganha e menos você trabalha. Então a prosperidade está em você trabalhar menos e ganhar muito. Eu recebo isso na minha vida em nome de Jesus. Profetizo sobre você também. Mas, amados, o fato é que eu preciso ser específico com Deus. Se é solteira, quando eu era solteira, o pastor Marcos fez um dia uma campanha chamada Campanha do Amor. Eu nunca esqueço, é que eu joguei fora, eu acho, não sei onde foi parar. Era um flyerzinho que ele era dobrado no meio, então era um coraçãozinho, abria o coração e dentro você tinha que escrever como que você queria que fosse o seu amado, né, a pessoa que você queria. Todo solteiro da igreja fez aquele cartãozinho e fez aquela campanha do amor. E o pastor Marcos falou assim, você tem que escrever como que você quer. Eu tenho 1,80 m, gente. Eu era desesperada. Eu falei, Deus, eu não posso casar com ninguém mais baixo do que eu, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tinha trauma do meu tamanho. Isso não, né? Enfim. E eu, Deus, ele tem que ser, pai, do meu tamanho é o maior. Só que do meu tamanho, quando eu uso salto, ia ficar mais baixo. E de fato, né? Mas tudo bem. Eu tenho que ser da minha altura, ou maior que eu.
E coloquei tudo, gente, todos os detalhes, todos. Só o plus que veio, até a cor do olho. Eu falei, Deus, eu quero um marido que tenha olho. Não foi namorado que eu pedi. Eu falei, Deus, eu quero um marido. Aí o primeiro era assim, tem que te amar acima de qualquer coisa. Tem que ser assim, apaixonado, cego de paixão pelo Senhor. Era o tópico número 1. Então apareceram vários rapazes, nenhum estava naquele tópico. Sai fora. Pastor, e se não aparecesse ninguém, eu ia ficar solteira até hoje. Eu ia estar solteira, porque eu não ia negociar, era inegociável. Segundo ponto, não podia ser vagabundo, tinha que trabalhar. Não vou carregar ninguém nas minhas costas, tinha que trabalhar. Vagabundo não dá. E tinha que estudar, também sem estudar não ia rolar. Esses são os primeiros que eu lembro. E aí foi uma parte física. A parte da careca veio depois, né? Na época tinha cabelo. Mas a parte física, até os olhos, eu falei, Deus, eu quero um marido de olho verde. O pastor tem olho verde. É que ele é tão pequenininho, quase não abre o olho, então não vou ver. E o plus que Deus mandou foi com furinho no queixo, porque eu não pedi furo no queixo. Foi o detalhe que Deus der de Deus não veio, não foi o que eu pedi. Mas tudo que ele é, na época não tinha barriguinha também, mas era um palitinho. Mas tudo que ele é, em termos de caráter, em termos de cuidado, em termos de Deus, tudo, amados, tudo. O pastor é exatamente o que eu pedi para o Senhor. Porque você pede com detalhes. Se você já é casada e você não pediu, minha filha, se contenta com o que Deus te deu. Você não foi detalhista, agora aguenta e segura o rojão. E ora para Deus abençoar. É assim que funciona. Mas as outras coisas que você precisa tomar decisões, detalha para Deus. Quer emprego? Deus, eu não quero trabalhar de sábado e domingo. Não foi isso, Lucélia? Quantos anos trabalhando de sábado, né? E ela falou assim, Deus, eu quero um emprego que não trabalha de sábado. Um emprego assim. E agora trabalha menos, ganha mais. Não é, Lucélia? Essa bênção? E tá aí. É isso que Deus tem para nós. Mas detalhe. E se demorar, pastora? Mas espera o melhor. E se não chegar e demorar, é porque Deus não tem aquilo para você. E tá tudo certo, porque Ele continua sendo Deus. Lembra de buscar a vontade dEle acima da nossa? É você lidar com as suas frustrações, de você ter um não como resposta. Com 21 anos, estava tudo preparado para ir embora do Brasil e trabalhar 1 ano como au pair nos Estados Unidos. 21 não, 23. Era até 23 o programa. Conversei com a minha avó, só não tinha tido visto ainda, mas a empresa conversada, tudo certo. Os documentos encaminhados. Eu ia morar 1 ano fora, trabalhar como au pair, que é babá, e depois voltar para o Brasil. Eram os planos do Senhor? Hoje eu entendo que não. Porque com 23 anos eu conheci Ele. E em 1 ano e 4 meses eu casei com Ele. Mas eu não fui para os Estados Unidos ainda. Mas eu já fui para muitos outros países junto com Ele. Porque é Deus que faz. É Ele? Não, gente, a gente não tem dinheiro, a gente tem Deus. É ter Deus de verdade. E entender que tem um não, tem um sim e tem um espera. O espera dá esperança ainda, né? O sim é maravilhoso. E quando Deus fala não? 5 anos de casado, depois do 3º ano eu queria engravidar. E não vinha a neném, nada de gravidez. No 4º ano de casado, eu perdi um neném. E aí, eu desci numa ladeira, que na época eu não falava depressão, né? Mas é uma tristeza profunda, que eu só chorava. Eu tava igual a Ana lá com o Eucana. Marido, por que eu não engravido? Por que Deus não vai me dar um filho? Eu chorava. E a médica falou assim, você é gorda e você não vai engravidar. Assim que ela falou pra mim. Você não vai engravidar porque você é gorda, tem ovário policístico e você não vai engravidar. E eu chorava. E aí eu perdi o bebê e ela falou, você tem que esperar pra você, o seu útero sarar. E aí quando eu comecei a falar, Deus, e aí eu falei, Senhor, eu fui específica. Eu não vou mais te pedir um bebê. Eu vou esperar a tua vontade. A minha vontade é ter um filho. Quando eu fiz essa oração, eu perdi o bebê em novembro. E em fevereiro eu engravidei da Mel.
porque eu descansei, tirei a ansiedade do meu coração. Parei de pensar nisso, e quando vinha aquela angústia a pensar, eu começava a cantar música, ler a Bíblia, conversar, assistir filme. Eu distraía a minha mente, tirava minha cabeça daquele lugar que eu estava. E aconteceu. Com o emprego foi a mesma coisa. Quando você está muito ansioso por algo, amados, você não vai conseguir com aquilo. O teu foco fica naquilo e você tira o foco de quem é devido o foco. Então para de ficar. Não é que você não vai pedir para Deus, mas é para você descansar, confiar. A vontade de Deus é você confiar. Você orou, Eliezer orou. E ele esperou as meninas chegarem. Ele não ficou assim. Você é da família de Abraão? Você é da família de Abraão? Ele não ficou, ele chegou lá, falou para Deus, vai fazer isso, isso e isso. E ficou esperando a abençoada chegar. E se não tivesse aquele dia, ele voltaria no outro e no outro, até que alguém um dia daria água para os camelos dele. Porque foi essa a oração que ele fez. Então você não negocie com a sua oração, amados. Deus, eu quero assim. Se é assim que você quer e você crê que vai assim acontecer, espera acontecer.